O mundo não está acabando, mas a velocidade com que as coisas hoje em dia acabam ou se transformam é surpreendente. Nunca a vida foi tão líquida como é hoje. A velocidade com que a história da humanidade se desenrola é algo impensável se formos comparar como eram as coisas no passado. A vida que nossos avós conheceram parece uma realidade paralela para a gente. É um outro mundo que não existe mais. Pode parecer surpreendente ou até como teoria da conspiração, mas a verdade é que as coisas têm sido projetadas para não durar. E isso especificamente tem um nome. Se chama obsolescência programada da indústria. Algo deve e vai se tornar obsoleto ou necessário substituir em um tempo determinado. Não é interessante que nada seja tão bom a ponto de durar para sempre. Mesmo esse celular tão caro e moderno que você se sacrificou tanto para comprar, já foi feito para ser trocado por um melhor em um tempo inacreditavelmente curto. Isso pode ser bom por um lado, pode estimular a evolução, a velocidade com que a ciência progride, o desenvolvimento e a necessidade de sempre entregar algo novo, e também fazer com que fiquemos cada vez mais exigentes sobre o que é bom para nós. Mas será que só existem lados bons ou será que estamos assimilando cada vez mais essa cultura do desapego, a cultura do descartável? Será que não estamos nos tornando cada vez mais desistentes e perdendo o controle sobre nossas vidas? O grande problema começa quando a obsolescência programada sai do campo material ou industrial, como queira chamar, e começa a ser assimilada diretamente em nossas vidas, em nossos relacionamentos, amizades e até mesmo em nossas decisões pessoais e no âmbito profissional. O grande problema, por exemplo, começa quando as relações de trabalho que existiam e demoraram tanto tempo para serem construídas de uma maneira menos injusta, através de tantas batalhas travadas, estejam desmoronando na nossa realidade atual devido ao suposto dinamismo que a economia precisa para fluir. E estranhamente, tantas pessoas defendem isso, defendem serem tratadas como ferramentas descartáveis para o sistema. A verdade nua e crua é que o mundo hoje não se importa mais com a humanidade. E a humanidade parece que parou também de se importar com si própria. O mundo globalizado atualmente segue seu fluxo contínuo e frenético, se comportando quase como um organismo vivo, sem se preocupar com seus habitantes e nem com sua natureza. Parece que todos acordam e vão dormir nesse grande mecanismo de servir ao sistema sem se preocupar com o individual. E a maioria das pessoas não parece nem se dar conta disso. A criatividade humana está cada vez menos valorizada e a arte tratada cada vez mais como banalidade. Ramos como filosofia e sociologia, que funcionavam para sumarizar o pensamento humano, acabam sendo esquecidos por grande parte da população. A humanidade grita, a alma humana está morrendo sufocada e poucas são as pessoas que se dão conta ou falam disso. Grandes nações que exploram seus trabalhadores de formas inumanas para obter estrondosos crescimentos econômicos são veneradas por muitos, mas a realidade é que trilhamos o caminho errado. E já viemos trilhando o caminho errado há muito tempo. Nunca deveria ter sido sobre dinheiro ou economia gigante, mas sim sobre pessoas. O dinheiro é necessário, sim, mas deveria estar aqui para servir as pessoas e não as pessoas para servir o dinheiro. Pessoas devem ser valorizadas acima de qualquer coisa. Nossa constante obsessão com produtividade, crescimento econômico e esse ideal positivista de progresso acabou tornando quase impossível que parássemos e pensássemos sobre coisas simples e ao mesmo tempo complicadas como emoções, que acabam parecendo uma total perda de tempo aos olhos da sociedade. No final do dia, temos que nos dar conta de que não somos máquinas, e sim seres humanos. A verdade é que eu tenho me sentido sozinho, e isso não se trata da recente pandemia do novo coronavírus. Infelizmente, muitas pessoas estão ficando cada vez mais robotizadas e insensíveis ao outro ser humano que se encontra do seu lado, e estão ficando cada vez mais alheias até mesmo ao seu próprio íntimo. A empatia, que é frequente como palavra e rara como atitude, se faz cada vez mais necessária. O ser humano vem ao longo do tempo desaprendendo o que aprendeu ao longo da história da civilização: a conexão com outro ser humano.
Mas eu acordei para tudo isso. Eu escolhi estar presente e me fazer presente. Eu quero ser importante e ser lembrado por aqueles que eu sei que estabeleci conexões, por aqueles que eu me doei e também acolhi. E não pelo dinheiro que ganhei ou pelo quanto eu trabalhei e contribuí para que a economia crescesse. Eu quero ser lembrado, na verdade, como um ser humano e não como uma ferramenta que tende a ficar obsoleta e ser descartada no futuro. Eu quero construir laços duradouros e ser a diferença de alguma forma na vida das pessoas que me rodeiam e na minha própria vida. Eu quero manifestar sem vergonha e sem padrões todas as possibilidades que ser humano me permite. E se você também está acordado para tudo isso e escolheu estar presente, tenho certeza também que irá se sentir sozinho muitas vezes. E não tem problema nenhum com isso. Esse sentimento é necessário para que redescubramos o verdadeiro valor das coisas e o que realmente importa. Por fim, tenho que dizer que estou bastante otimista com a perspectiva das coisas para o futuro. Eu sei que tudo que existe de ruim tem o seu lado bom, assim como tudo que existe de bom tem o seu lado ruim. Da mesma forma, o momento que vivemos e o choque de tudo o que aconteceu veio mostrar para as pessoas que toda tecnologia e evolução no mundo vieram como uma ferramenta para que usássemos nosso tempo para as coisas que verdadeiramente importam e não o contrário. Portanto, a minha mensagem é: aproveite esse tempo de solidão para amadurecer sobre o valor de uma verdadeira conexão e não tenha medo de sentir ou de se entregar a uma emoção.